Oi, pessoal! É ótimo estar aqui com vocês. Seja bem-vindo ao canal Nossas Raízes, que tem por intuito contar um pouco da história de negros ilustres, que fizeram e fazem a diferença em diversos campos da sociedade. Deixe o seu like, se inscreva no canal se gostar do conteúdo ou para nos fortalecer e ative o sininho para não perder as próximas histórias. A minha pintura tenta captar o que existe nas mais profundas camadas da cultura negra no Brasil ou em qualquer parte onde o negro tenha desempenhado um papel significativo na sua formação cultural. Hoje vamos falar sobre uma figura extraordinária da história brasileira, Abdias do Nascimento. Sua vida foi marcada por desafios, conquistas e uma dedicação incansável à causa da igualdade racial. Então, se você quer conhecer mais sobre a incrível trajetória de Abdias do Nascimento, não saia daí. Este vídeo vai te surpreender. Assim que eu tentei dar uma outra dimensão a esses aspectos, por exemplo, dos signos, dos símbolos, das lendas, da cultura afro-brasileira, fugindo desse aspecto puramente folclórico e superficial, que é o normal nas pessoas que tentam transpor para as telas, para o plano da arte plástica, esse aspecto da cultura brasileira. Convivemos uma semana ou 2 semanas, não sei bem, nas castanhas do Pará, que nós apanhávamos no cais do Porto, que estavam carregando a castanha do Pará e nós não tínhamos dinheiro. Então nós comíamos as castanhas que nós apanhávamos ali, aquilo que sobrava, que caía dos balaios lá da castanha. A história de Abdias Nascimento é uma jornada de luta, resistência e celebração da cultura afro-brasileira. Nascido em 14 de março de 1914, em Franca, interior do estado de São Paulo, Abdias foi criado em uma família pobre, descendente de africanos escravizados. Seu pai era sapateiro e músico, enquanto sua mãe trabalhava como doceira. Mesmo sendo filho de sapateiro, Abdias passou parte de sua infância descalço, em meio às dificuldades financeiras enfrentadas por sua família. Eu não abandonei o negro, porque tanto o teatro como a pintura são apenas instrumentos que eu uso para valorizar, para projetar os valores da cultura africana no Brasil. Nesse sentido, como você... Eu tive uma infância doce, mas a vida transformou essa doçura em muita crueza, em muita luta que não tem nada de doce, né? Desde cedo, Abdias mostrou uma determinação incomum. Ele começou a trabalhar aos 7 anos de idade, apesar das adversidades, conseguiu completar seus estudos. Formou-se em contabilidade no Ateneu Francano e posteriormente em economia pela Universidade do Rio de Janeiro, em 1938. E a situação atual do negro no Brasil? A situação do negro no Brasil não mudou nada durante esses 6 anos e meio que estou nos Estados Unidos. Pelo contrário, ela tem permanecido, de certa forma, estática, não somente durante esses 6 anos que estou me referindo, mas ela se parece muito com a situação que ele desfrutava há um século atrás, né? Porque o Brasil tem esse milagre econômico, ele se transforma e caminha, talvez para frente, mas em matéria de relações raciais, em relação à atitude do Brasil para com o negro, ele permanece o mesmo. O negro sempre discriminado, o negro sempre obedecendo e o branco sempre mandando. A trajetória de Abdias Nascimento se entrelaça com a história política e social do Brasil. Ele se alistou no exército e participou das revoluções de 1930 e 1932. Envolvido com movimentos sociais,
Abdias foi um dos organizadores da Frente Negra Brasileira, que lutava contra a discriminação racial e buscava promover os direitos civis dos negros no país. Eu querendo ser isso e ser aquilo aqui nessa cidade, tentando estudar, e o que é que eu recebia dessa sociedade? Uma cusparada no rosto. Essas coisas não se esquecem. E eu vou morrer. Não vou morrer bonzinho e nem generoso perdoando essas injustiças. No entanto, sua militância política lhe rendeu problemas com o regime autoritário do Estado Novo, de 1937 a 1945, resultando em sua prisão pelo Tribunal de Segurança Nacional. Abdias foi encarcerado por protestar contra as injustiças do governo de Vargas. Mesmo atrás das grades, ele continuou sua luta, fundando o Teatro do Sentenciado em 1943, dentro da penitenciária de Carandiru, onde os próprios prisioneiros criavam e encenavam peças teatrais. Ninguém queria ouvir o que eu estava dizendo. Eu estava dizendo palavras que para aqueles ouvidos eram palavras malditas. Né? Falando de negro, poxa. Negro é maldição, é coisa que a gente quer longe, afastar disso. Quando eu fundei o Teatro Negro, caiu em pau em cima de mim. Como é que você veio fazer, querer ter êxito com um teatro que chama Teatro Negro? Você não tem juízo. Você está fazendo uma coisa aí, está levantando um problema no Brasil. Era muito difícil. E eu via que nós não tínhamos vez, não tínhamos uma oportunidade. Eu via que na escola nunca era escolhido, nunca era designado para dizer uma poesia, para fazer qualquer coisa no palco. Em 1944, Abdias Nascimento fundou o Teatro Experimental do Negro, TEM, no Rio de Janeiro, uma instituição pioneira que rompeu as barreiras raciais no teatro brasileiro. O TEM tinha como objetivo oferecer oportunidades para atores negros e promover a cultura afro-brasileira nos palcos do país. Abdias liderou diversas iniciativas dentro do TEM, incluindo exposições artísticas e conferências, além de participar ativamente de movimentos pela igualdade racial. Do número de pessoas que vinham me aconselhar para que eu não fizesse isso, não pusesse o nome de negro aí, porque aí eu ia fazer com que a iniciativa se malograsse antes dela se concretizar, antes dela ser lançada. Eu ouvia no ouvido e passaria para o outro, porque realmente, desse ponto, eu fui muito firme, muito convicto. Tinha que ser teatro negro, tinha que ser teatro do negro. Após um período de exílio nos Estados Unidos e na Nigéria, Abdias retornou ao Brasil em 1978 e continuou sua luta pelos direitos civis e humanos dos afrodescendentes. Ele foi eleito senador em 1991, tornando-se o primeiro senador afrodescendente do Brasil e dedicando seu mandato à promoção da igualdade racial. Eu tirei da prisão essa gente toda que estava tempos naquelas solitárias. Tudo para fazer teatro. Então, eu botava aquela gente toda que era aqueles criminosos perigosos. Estava lá cantando cançonetas. Ao longo de sua vida, Abdias Nascimento recebeu inúmeras honrarias e prêmios por seu trabalho incansável na luta contra o racismo e pela valorização da cultura negra. Seu legado perdura até os dias de hoje, inspirando gerações de ativistas e intelectuais comprometidos com a justiça social e a igualdade racial. 3 peças. Na quarta, que ia ser a minha peça, Zé Bacoco, eu fui solto, porque eu fiz o recurso. Mas eu me lembro do juiz, mandou soltar na mesma hora. É um absurdo, eu era
nem era condenado pela justiça dos homens, era a justiça militar. E como é que estava na penitenciária? Mandou soltar. Ao sair da prisão, Abdias levou seu projeto de teatro negro ao Rio de Janeiro. Composto de pessoas de origem humilde, o TEM teve como primeira tarefa a alfabetização e formação cultural dos seus atores. Muito mais que um grupo de encenação teatral, era um espaço de conscientização e tomada de posição política, de luta pelos direitos trabalhistas das empregadas domésticas e por políticas públicas de igualdade racial. O TEM organizou a Convenção Nacional do Negro, que apresentou à Assembleia Nacional Constituinte de 1946 uma série de medidas do combate ao racismo. Infelizmente, em 23 de maio de 2011, aos 97 anos, Abdias do Nascimento nos deixou. Sua partida deixou um vazio no cenário político e cultural do Brasil, mas seu legado continua vivo. Abdias foi e sempre será lembrado como um ícone da luta pela igualdade racial e pelos direitos humanos. Sua coragem, determinação e compromisso com a causa negra inspiraram gerações e seu trabalho continua a ecoar até os dias de hoje. Porque, em geral, quando se diz que um brasileiro é artista, quando se trata de um negro, olha lá, é um artista. É um pintor aí. Quer dizer, é coisa sem importância. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre a vida e obra de Abdias do Nascimento, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E não deixe de deixar nos comentários suas sugestões e opiniões. A vitória de Palmares tem se dado antes do plano simbólico, fornecendo aos afro-brasileiros um poderoso reverencial, capaz de desmentir todos os estereótipos habilmente forjados para que os negros se mantenham no seu lugar. Pois Zumbi representa o negro, o homem, o ser humano que prefere a morte a aceitar seu lugar de escravo. Mais que isso, ao rejeitar a paz de Gangazumba, Zumbi simboliza o negro que não aceita migalhas, consciente de que a sua é uma luta coletiva que só terá fim com a libertação da totalidade de seus irmãos. Você gostou do conteúdo? Então siga o canal e dê o seu like, para mais histórias incríveis como esta. Até a próxima!